acho que o Klaus já esteve aqui com vocês uma vez, e ele falou de uma coisa que aconteceu comigo com o rito com Sam. Acho que ele falou aqui mesmo. No primeiro ritual que eu fiz com Sam La Muerte, aonde eu coloquei, né, o que sobra, né, do ritual, né, na beira do rio, na beira da árvore. E a gente tem até a foto disso. Todos os peixes que estavam ali perto morreram. Tinham mais de 200 peixes mortos. Nossa. Você entrega e morre tudo. E nesse dia eu até liguei pro Klaus, né? Eu falei assim, Klaus, olha só, eu vou morrer. Sam não gostou do que eu fiz, eu vou morrer. Ele, não. É porque não parece uma boa mensagem, né? Não é, mas era justamente ao contrário. A presença dele, a energia dele foi tão forte que matou tudo em volta. Eu não morri, continuo viva até hoje, fazendo tudo, mas a emanação dele, que é uma emanação de morte, uma emanação de ceifador, entendeu? E levou tudo. Depois eu vou mandar essas fotos para vocês, que elas são incríveis, impressionantes. E qual que é o maior motivo de fazer magias dentro de Sam La Morte? Qual que é a especialidade? Então vamos lá. Sam La Morte é o santo da morte, é um dos senhores, né, da morte, efetivamente. E uma das coisas muito bacanas de Sam La Morte, como todos os senhores da morte, como todos os caveiras também que a gente vê em outros sistemas, todo senhor da morte, ele tem tanto poder de corte, de morte mesmo, de ceifar, de destruir, de matar, de levar. Mas quem sabe matar, sabe curar. Não existe detentor da morte que não seja detentor da vida. Não existe detentor de ruína que não seja detentor de riqueza, que não seja detentor de prosperidade. Então, senhores da morte que matam, que destroem, que aniquilam, que arruinam, salvam, curam, ajudam e trazem prosperidade. Sam La Morte, ele tem uma particularidade que é o seguinte: Sam La Morte, ele não protege, ele ajuda. Ele não vai te proteger. Se tiver que acontecer alguma coisa com você... Vai acontecer. Você tem que começar a se coçar. Você tem que ir pro embate. Ele vem para lutar junto, de repente nem acontece. Mas se você não colocar o peito na frente, você não começar, você tá lascado. Se você contar só com aquela proteção. Então, geralmente, as pessoas que trabalham com Sam La Muerte trabalham também com a Santa Morte. A Santa Morte, ela protege, ele vai lá e arrebenta. E existe essa afinidade das duas entidades? Na verdade, são entidades totalmente diferentes, né? A Santa Morte, ela vem lá da santeria, do médico. Sam La Morte, depois a gente pode falar, né? Da onde que ele vem, as fases, tanto no rito Kayanita, né? Quanto na Argentina. Eu trabalho com os dois. Ela na parte de proteção e destruição, e ele pro resto dos trabalhos excepcionalmente densos. Tanto na face de Sam La Morte tradicional, né, argentina, né, a parte mais popular, quanto na parte exclusivamente fechada e com as faces, né, de Caim, com as faces do Santo da Morte, do Sam La Morte, mas dentro do rito cainita. A gente vai ver que tem diversos pontos que não dá para falar de Caim sem pegar Sam La Morte. Não tem como, entendeu? Fica muito raso, fica muito vazio. O próprio Liber Fox-Fair, para explicar para as pessoas a razão, o rito cainista, ele pega Sam La Morte e fala todos os pontos em comum, que são muitos, que são vários, porque a energia densa ali, a matriz energética, a matriz de transformação é a mesma. Então, já que a gente tocou nesse assunto, Carol, qual que é a origem de Sam La Morte? Vamos lá. A origem de Sam La Morte é bem bacana. Sam La Morte, ele é muito cultuado na Argentina e ele tem a origem com os índios guaranis. Quando os jesuítas foram expulsos da Argentina, eles espalharam diversas igrejas. E uma dessas igrejas, ali que existia nas terras guaranis, ela tinha uma estátua. E essa estátua existia a face de Jesus, a face de um diabo com chifre e tudo, e o esqueleto que era a face da morte. Repartiram essa estátua em 3 e criou-se 3 igrejas. Uma ligada a Jesus, mas dentro de um aspecto muito mais pagão, né, dos índios guaranis. Outra ao
um demônio, né? Naquela visão de chifre e tudo. E outro que foi o culto da morte. Então, o culto de Salamorte, entre os guaranis, aquela imagem de esqueleto, ela não tinha o nome de Salamorte. O nome dele era Ayukaba, era o Lorde Ayukaba. E o Lorde Ayukaba, ele tinha poder para dar uma boa morte a quem a eles recorria, né? Mesmo porque era uma época de tragédia, era uma época de jesuítas, era uma época de grandes assassinatos. E esse rito de o Lorde Ayukaba, que era a divindade da morte dos guaranis, a gente vê faces dele também entre os incas, os maias e os astecas. Entre os astecas, a gente vê Mictlactián, que é onde a maioria das pessoas, né, liga, né, ao culto, né, de Salamorte, do Senhor da Morte. E qual era a diferença do Mictlactián para esse Lorde Ayukaba dos guaranis? Além de dar uma boa morte, Mictlactián, ele aceitava sacrifícios humanos, sacrifícios de sangue, foi o primeiro. E a gente vê a evolução. O primeiro dava uma boa morte, Lorde Ayukaba, e protegia. Aí vem Mictlactián, dos astecas, boa morte, proteção e sacrifício de sangue. Aí vem os maias, com Apu, boa morte, sacrifício de sangue, e derrota de todos os inimigos. E depois nós temos a derrota de todos os inimigos, além de infligir doenças, pestes, grandes mortandades. E por fim tem os incas, que tá igual um cordão do puxa-saco, né? Cada vez uma coisa diferente. Boa morte, sacrifício de sangue, derrota dos inimigos, peste, mortandade, e com o Supai dos incas, ele tem também o controle de todos os demônios. E nessa figura de Supai aí, controle de todos os demônios, nós vemos mais certamente a figura de Salamorte, como é cultuado na Argentina, principalmente em Corrientes, e dentro da versão esotérica, né, da versão mais fechada, o Santo da Morte, no aspecto folclórico, é uma das versões que a gente vai trabalhar também dentro do rito caianita. Então, Salamorte é o mesmo que Caim? Depende. Quem pratica a magia popular do culto aberto de Salamorte, o culto que fica nas casas, nas praças, onde todo mundo faz os seus pedidos e coloca a mão, é totalmente diferente. Para quem pratica o culto fechado, esotérico, trancado, que só o dono do altar, só o zelador, coloca a mão, faz os seus pedidos, é muito parecido. E dentro do rito caianita, existe uma das faces de Caim, que é Falxfer, e Messor também, né? Falxfer é o portador da foice, Caim Messor é o ceifador, que na essência são a morte. Caim Falxfer, Caim Mortefer, portador da morte, e são, em essência, a face mais violenta, é a face da morte física, a morte violenta, a morte com ódio, a morte por opção.